Olá, boa tarde para você. O programa Vida e Saúde já está no ar e hoje vamos falar sobre os dilemas dos relacionamentos. Como conhecer melhor a outra pessoa e como isso ajuda na convivência. E sobre este assunto está aqui com a gente, a autora do livro Relacionamentos, Simples Assim ou Nem Tanto, aprenda como criar e cultivar relacionamentos excelentes e transforme a sua vida, a Priscila Moreira, que é mentora na área de desenvolvimento humano. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Então conta pra gente, o que é um relacionamento excelente? Então, na minha perspectiva, um relacionamento excelente é aquele onde a gente tem a condição, de se expressar livremente e permitir que o outro também se expresse livremente. Então, um relacionamento excelente, seja o relacionamento amoroso, porque aí eu estou falando de qualquer relacionamento, quanto um relacionamento profissional, a gente consegue ser a gente mesmo, se posicionar de uma maneira assertiva, e isso contribui para o crescimento das partes, tanto de um quanto de outro, ou das mais pessoas que estão envolvidas ali naquele relacionamento. É isso. Podemos expandir isso, pai e filho, ou pais e filhos, porque tem as mães e as filhas, que eu estou esquecendo. E o relacionamento amoroso em si, uma amizade, às vezes a gente tem amizades, e aí a outra parte está sempre nos puxando para baixo, fazendo coisas que faz com que a gente se sinta menor. Então, não é um relacionamento excelente. Agora, o que vem primeiro nesta construção aí de um relacionamento excelente, Priscila? Então, o primeiro passo para construir, Rafael, um relacionamento excelente é se conhecer melhor. Então, o primeiro passo é a gente olhar para a gente mesmo, sabe? E entender como que a gente é, como que a gente funciona, quais são as nossas necessidades. Porque sem essa etapa vencida de se conhecer melhor, a gente não consegue olhar para fora, sabe? Assim, a gente foca muito em outras coisas, mas de uma maneira atrapalhada. E isso impossibilita a criação de relacionamentos excelentes. E depois que a gente consegue vencer isso, se conhecer, e entender e perceber quais são as nossas necessidades, o segundo passo é selecionar as pessoas com as quais a gente vai conviver. Quando você fala aí de selecionar pessoas, o que isso significa? Olha, significa exatamente isso. Selecionar as pessoas. Saber bem com quem que vai andar. Exato. É escolher de verdade as pessoas com as quais você vai conviver. Então, assim, você sabe quais são suas necessidades, você conhece a você mesmo, e isso te dá, então, ferramentas para você perceber a outra pessoa. Você sabe quais são os seus conjuntos de valores, você sabe qual é o seu estilo, você sabe suas necessidades. Então, com base nisso, você deve, se você quer criar e cultivar relacionamentos excelentes, escolher as pessoas com as quais você vai conviver. Porque isso impacta a vida da gente. A gente existe através das relações com as pessoas. Então, se a gente se relaciona mal, a gente tem maus resultados. E assim sucessivamente. E como é que a gente faz para conhecer melhor ainda a outra pessoa? Então, para conhecer melhor ainda a outra pessoa, não tem muita dificuldade. É prestar mesmo atenção, mas uma atenção interessada. Porque, às vezes, a gente presta atenção na outra pessoa, mas o interesse está nas nossas próprias necessidades. E, para conhecer melhor o outro, a gente precisa realmente olhar com interesse, sem querer ali consertar aquela pessoa, sabe? Às vezes, a gente presta atenção, vê uma necessidade ali, vê um comportamento de uma pessoa. E aí, ao invés de olha, esse comportamento, essa pessoa se comporta assim. Por que essa pessoa se comporta assim? Ô, fulano, vem cá, me explica isso aqui melhor. Como é? Por que você se comportou dessa forma? O que você sentiu? A gente faz outra coisa. A gente faz assim, olha, esse comportamento que não é legal, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. A gente adora falar tem que, Você tem que entender, você tem que fazer. E não é bem assim.
Cada um de nós tem suas próprias necessidades, seu próprio perfil, sua essência. E tem coisas que mudam, Rafael, mas tem coisas que não mudam. Então, é isso, é esse olhar interessado e com aceitação. Diálogo faz toda a diferença, né? Nossa Senhora, é a única maneira de você conseguir chegar ali, né, no outro e em você mesmo. Agora, para conhecer melhor a outra pessoa, o que isso nos ajuda nos relacionamentos? Ajuda em tudo, eu diria. Porque a partir do momento que você conhece melhor a outra pessoa, você é capaz de fazer avaliações, vamos colocar assim, né? Então, você vai ali perceber como que aquela pessoa como que aquela pessoa se comporta, age, reage, e vai contrapor isso com você mesmo, para você perceber se aquilo ali está sendo bom, não está sendo bom, se é saudável, se não é saudável. Porque, às vezes, a gente acha que a gente gosta muito de uma pessoa e, às vezes, a gente cria com isso relações de dependência, relações mais doentias, que não fazem tão bem. E esse conhecer o outro, ele é importante justamente para a gente perceber isso com mais assertividade, né? Qual que é o comportamento, o que é bom, o que é ruim, para a gente poder fazer escolhas melhores. Daqui a pouco nós vamos entender sobre o papel da empatia aí para criar e cultivar melhores relacionamentos, mas é depois do intervalo. Já estamos de volta com o nosso Vida Saúde, hoje falando, né, sobre os relacionamentos em excelência. Daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista, mas antes tem dica, promoção Férias com o Seu Amor, Drogaria Minas Brasil. Nas compras acima de R$50 pelo Clube Mais, você e o seu amor concorrem a uma viagem de férias para o Caribe. Quer saber mais? Na tela! Atenção, casais apaixonados. Prepare as malas, porque é hora de viajar! Promoção Férias com o Seu Amor, Drogaria Minas Brasil. Nas compras acima de R$50 pelo Clube Mais, você e seu amor concorrem a uma viagem de férias para o Caribe. Promoção Férias com o Seu Amor, Drogaria Minas Brasil. Tem sempre uma perto de você. Então, atenção, casais apaixonados, preparem as malas, que é hora de viajar com a Minas Brasil. Já estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, sempre agradecendo a sua audiência, muito obrigado. No programa de hoje nós estamos falando aí sobre os relacionamentos saudáveis e recebendo aqui a Priscila Moreira, que é mentora na área de desenvolvimento humano. Agora eu quero saber, Priscila, o seguinte, qual que é o papel da empatia nessa história de criar e cultivar relacionamentos excelentes? Bom, Rafael, a empatia tem um papel fundamental, né? Na verdade, todos nós, seres humanos, nós já nascemos... Bom, se a gente não tem nenhuma doença, né, no cérebro, neurológica, exato, a gente já nasce dotado da capacidade de criar empatia com outros seres humanos, porque somos seres sociais. Então, o nosso cérebro ele já é formatado para isso. E a empatia, a função dela é justamente criar essa conexão com a outra pessoa. Então, veja bem, se eu não consigo criar empatia com você, né, nós não teremos essa conexão. E se a gente não tiver essa conexão, a relação ela não segue adiante com qualidade. Entende? Provavelmente será uma relação conflituosa ou nem será relação alguma. Agora, compreensão é um ponto importante aí nos relacionamentos. Existe alguma forma de compreender melhor a outra pessoa? Sim, sim. A compreensão, além dela ser essencial nessa questão, né, do criar e cultivar relacionamentos excelentes, ela não é uma coisa fácil de fazer, na verdade. A gente quer compreender a outra pessoa, mas a gente não quer
desapegar da gente mesmo nesse momento. Então, às vezes, é uma trajetória um pouco difícil, porque para eu compreender verdadeiramente a outra pessoa, eu preciso primeiro abrir mão de mim mesmo, dos meus próprios conceitos, preconceitos, crenças, descrenças, para que eu possa verdadeiramente compreender o mundo do outro. E, às vezes, a gente só se projeta, né? Se projeta lá no lugar do outro e fala, se eu fosse você, você já não está se colocando verdadeiramente no lugar do outro. Porque, para esse movimento de compreensão, a gente realmente precisa pensar mas lá no mundo do outro, sabe? Considerando o perfil daquela pessoa, o contexto daquela pessoa, as limitações daquela pessoa, e não tentando imprimir na vida daquela pessoa as coisas, as características, os pontos fortes ou as limitações que são nossos. Ok. Priscila, Sim? estamos aqui com o seu livro, né? Relacionamento, simples assim ou nem tanto. Conta um pouquinho para a gente da história dele, quando que ele foi publicado. Sim, claro. Esse livro é um sonho, né? Eu, desde de novinha, que sempre quis escrever um livro. Nessa trajetória de querer escrever um livro, eu passei aí por alguns livros fracassados que morreram antes de nascer. E um dia, lendo, estudando sobre relacionamentos, sobre pessoas, sobre perfis e, né, resultados, etc., eu falei, gente, as pessoas precisam aprender essas coisas. A gente se relaciona mal, a gente tem maus resultados na vida porque a gente se relaciona mal. Porque, sabe, Rafael, na minha visão, é como eu falei no início, né, dessa nossa caminhadinha aqui. A gente existe através das relações que temos com as pessoas. Então, se a gente escolhe mal, se a gente se relaciona mal, a gente tem maus resultados, não tem outro caminho, sabe? Então, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, a gente precisa realmente aprender a criar e cultivar relacionamentos excelentes. E aí eu consegui, quando veio a pandemia, né, eu falei assim, gente, eu vou aproveitar que eu vou ficar mais tempo ociosa e vou transformar essa ociosidade num livro. Um conhecimento para as pessoas. Exatamente. Que bom. Escrevi Agora, ele durante a pandemia. agora, para a gente finalizar, né, um dos Sim. pontos mais críticos das relações, de maneira geral, é a comunicação. As falhas na comunicação dão espaço a inúmeros conflitos. Como você vê essa questão aí dos relacionamentos? Olha, a comunicação é essencial, porque nós somos seres comunicativos, né? A gente tem esse diferencial dos demais seres, né? A linguagem. E, infelizmente, no meu ponto de vista, a gente usa a linguagem precariamente. A gente não tem muita competência para se comunicar de uma forma assertiva. A gente tem essa dificuldade. E isso impacta negativamente nos relacionamentos. Porque, no lugar de falar com a outra pessoa de forma objetiva, eu falo de forma atrapalhada. Então, às vezes, por exemplo, eu quero falar com você que você me magoou por alguma coisa que você fez, e ao invés de explicar para você o que foi que aconteceu e como eu me senti, o que é que eu faço? Eu começo a despejar em cima de você um caminhão de acusações. Né? Você é isso, você é aquilo. Tarará, tarará. Então, isso é o quê? Isso é falha na comunicação e isso nos leva para conflitos. Então, aprender a se comunicar de uma forma assertiva é essencial para criar e cultivar relacionamentos excelentes. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o tempo acabou, mas fica um convite aí para uma próxima entrevista. Para ter mais informações para os nossos telespectadores. Será uma honra. Ajudar é comigo mesmo. Ótimo, muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado você também, telespectador, e até a próxima.